Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma exploração bem aprofundada numa questão que é, assim, fundamental. Qual foi o impacto real, sabe, daquela expansão gigantesca da educação no mundo sobre a redução da pobreza global nas últimas décadas? A nossa base aqui é uma pesquisa super recente, muito detalhada mesmo do Amory Getzen, que saiu agora em julho de 2025. E olha, esse tema, a importância crucial da educação, é uma bandeira muito forte defendida pelo Instituto para a Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo, o IVPESP. E esse trabalho que a gente vai discutir hoje é fascinante, porque ele traz dados concretos, sabe? Números robustos que, confirmam essa visão de um jeito muito poderoso. Exato. Então, vamos situar o cenário. Ali entre 1980 e 2019, o mundo viu uma expansão educacional assim, sem precedentes. Matrículas dispararam, anos médios de estudo aumentaram em quase todo lugar, né? Com certeza. Uma transformação. Aí a pergunta que o Getzen se faz, né? Tá, legal ter mais diploma, mais certificado, mas o que isso realmente significou para o bolso, para as condições de vida das populações mais pobres do planeta? Qual foi o retorno concreto desse investimento todo em crescimento de renda, em alívio da pobreza extrema? Essa é a pergunta de $1 trilhão, né? Metaforicamente falando, claro. E quantificar esse impacto é incrivelmente complexo. Não adianta só saber que mais gente estudou. A gente precisa entender quanto cada ano de estudo rende mesmo em salário. Quem exatamente conseguiu acesso a essa educação foram os mais pobres, o pessoal da classe média, os mais ricos e, um ponto crucial, como é que os mercados de trabalho reagiram a essa enxurrada de gente mais escolarizada. O artigo do Getzen se destaca justamente por usar uma abordagem bem inovadora para tentar responder isso. É a tal da contabilidade distributiva do crescimento. E ele faz isso usando uma base de dados, assim, monumental. São microdados de pesquisas domiciliares de 154 países, que juntas representam 97% da população mundial ao longo dessas 4 décadas. É muita coisa. Uau. Ok, então vamos tentar desempacotar isso aí. Contabilidade distributiva do crescimento. Parece técnico, né? Mas a ideia central é entender como o crescimento foi distribuído, é isso? Isso. Para onde foi o dinheiro, basicamente? E qual é a grande manchete que sai dessa análise? Que fatia do crescimento econômico global pode ser, digamos, creditada à educação nesse período todo? Olha, a manchete é impactante. O estudo calcula que a expansão educacional foi responsável por cerca de 45% do crescimento econômico global total entre 1980 e 2019. 45%? Quase metade. Metade. Mas o número talvez mais revelador e até um pouco chocante é quando a gente olha especificamente para os mais pobres. Para os 20% mais pobres da população mundial, a educação foi responsável por aproximadamente 60% do crescimento da renda deles. Isso antes de impostos e transferências, tá? 60%. 60%. E tem mais. A análise sugere que essa expansão na educação explica mais ou menos 1/3 de toda a redução da pobreza extrema global se a gente usar aquela linha de $2,15 por dia. Puxa vida, 60% do crescimento da renda dos mais pobres vindo da educação, isso é, muito mais do que eu imaginava. É aqui que o negócio fica realmente interessante, né? Porque como você falou, quantificar isso é difícil. Os métodos mais antigos chegavam nos números bem menores, certo? Eu lembro de ter visto algo tipo, 16% do crescimento dos mais pobres vindo da educação em algumas estimativas antigas. Exatamente. Por que essa metodologia nova chega num resultado, quase 4 vezes maior? O que ela faz de tão diferente assim? Exato, a diferença é brutal. E tá toda na metodologia. As abordagens mais, digamos, tradicionais de contabilidade do crescimento, elas geralmente olham para médias nacionais, calculam o retorno médio da educação e aplicam isso no aumento médio da escolaridade do país. Só que isso esconde muita coisa importante. Primeiro, ignora os efeitos distributivos da escolaridade dentro de cada país. Ou seja, o impacto da educação pode ser muito diferente para quem está lá no topo da pirâmide de renda e para quem está na base. Segundo, e isso aí é fundamental, essas abordagens geralmente não capturam bem os tais efeitos de oferta. Efeitos de oferta.
Explica melhor isso. O que seria na prática? Pensa assim, quando um monte de gente consegue mais educação e entra no mercado como trabalhador mais qualificado, o que acontece com a oferta desse tipo de trabalhador? Aumenta, claro. Isso. E pela lei básica de oferta e demanda, isso tende a fazer o que com o preço, ou seja, com o salário desse trabalhador qualificado? Tende a pressionar para baixo, né? Ou pelo menos a não subir tanto quanto antes. Exatamente. Pressiona o prêmio salarial da qualificação para baixo. Ou seja, a diferença entre o salário de quem tem mais estudo e quem tem menos estudo tende a diminuir. E o que é fascinante aqui é que o modelo do Getzing consegue capturar esse efeito. Ele mostra que a expansão educacional, justamente por aumentar a oferta de qualificados, na verdade reduziu a desigualdade de salários dentro dos países. Isso acabou beneficiando relativamente mais os trabalhadores menos qualificados. É um efeito que as metodologias padrão muitas vezes, assim, simplesmente ignoram ou subestimam bastante. Entendi. Caramba, então não é só que o indivíduo que estuda ganha mais. O fato de muita gente estudar mais acaba mudando a dinâmica do mercado todo. E essa mudança, por si só, ajuda a diminuir a distância entre os salários, beneficiando quem está lá na base. É quase um efeito colateral positivo para a igualdade, né? Exatamente isso. E tem outro ponto crucial que a gente não pode esquecer. Os métodos padrão focam muito no país como um todo. Mas os 20% mais pobres do mundo não vivem só nos países mais pobres, certo? Então espalhados. Eles estão espalhados, inclusive em países de renda média. E essas populações dependem muito mais da renda do trabalho do que, sei lá, de renda do capital ou de transferências do governo. A metodologia do Getzing, por usar microdados e focar na distribuição, consegue pegar muito melhor como a educação impactou diretamente essa fonte de renda que é primordial para os mais pobres globalmente. Faz todo sentido. O modelo, então, parece capturar uma dinâmica bem mais completa da coisa. E quais são os mecanismos específicos que ele aponta para esse impulso na renda e, ao mesmo tempo, essa redução relativa da desigualdade? Você falou dos retornos individuais e desses efeitos de oferta. São esses dois canais principais que operam juntos, né? Primeiro, os tais retornos privados da escolaridade. O fato é que, individualmente, pessoas com mais anos de estudo tendem, sim, a ganhar mais. O modelo estima esses retornos. E segundo, são esses efeitos de composição ou efeitos de oferta que a gente acabou de falar, a mudança na estrutura de salários causada pela entrada de mais gente qualificada, que, como a gente viu, tende a comprimir a desigualdade salarial. O efeito líquido para os mais pobres acaba sendo a soma dessas duas forças aí. Legal. E sobre esses retornos privados? Quanto rende um ano a mais de estudo? Tem aquele número mágico que a gente ouve às vezes, tipo 10% por ano? O estudo confirma isso ou traz alguma novidade? Então, o estudo traz uma nuance bem importante aqui. Ao analisar os microdados de 62 países, onde tinha informação detalhada de salário e escolaridade, a pesquisa aponta para retornos que são convexos. Convexos? Como assim? O que isso significa? Significa que o retorno por cada ano adicional de estudo não é constante. Ele aumenta conforme a pessoa avança nos níveis educacionais. Pelas estimativas do estudo, seria algo mais ou menos assim. Nos primeiros 6 anos de estudo, que seria o Fundamental 1, o retorno anual ficaria ali em torno de 2%. Baixo até. É. Mas aí, nos 6 anos seguintes, Fundamental 2 e médio, esse retorno saltaria para cerca de 8% ao ano. E acima de 12 anos de estudo, ou seja, ensino superior, o retorno anual chegaria a 12%. Nossa! Isso contrasta com uma suposição antiga, que às vezes era usada em modelos, de retornos côncavos, sabe? Onde se imaginava que os primeiros anos de estudo é que rendiam mais, proporcionalmente. Faz sentido pensar assim, né? Tirar do analfabetismo. Pois é. Mas a convexidade sugere que completar o ensino secundário e principalmente o terciário traz ganhos salariais proporcionalmente maiores. Isso é bem contraintuitivo para mim. Eu sempre imaginei que tirar alguém do analfabetismo daria o maior salto, mas os dados mostram que os saltos maiores vêm depois. Puxa,
Isso tem implicações enormes para pensar política educacional, né? Sem dúvida alguma, sugere que, claro, a educação básica é fundamental, mas garantir o acesso e, principalmente, a conclusão do ensino secundário superior pode ter um impacto econômico ainda maior, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. O estudo também faz uma análise interessante sobre como a gente mede esses retornos. Ele compara as estimativas simples de correlação, o tal do OLS, que só olha se quem tem mais estudo ganha mais, com métodos mais sofisticados que tentam isolar o impacto causal da educação, o tal do IV, que tenta tirar outros fatores da conta, como habilidade ou contexto familiar. E aí? Qual a diferença? E o que ele encontra? Em média, as estimativas causais, as IV, são cerca de 40% mais altas que as de correlação simples, OLS. 40% a mais. Isso reforça muito a ideia de que o impacto real da educação na renda é bem substancial, sabe? Entendi. E o estudo usa uma forma padrão para estimar esses retornos, os minserianos, né? Você falou disso como uma premissa conservadora. O que são esses retornos minserianos? Rapidinho. Sim, na especificação principal ele usa os minserianos. Basicamente, é a forma mais comum, mais padrão na literatura de economia para estimar essa relação entre anos de estudo e salário. Vem de uma equação desenvolvida lá atrás por Jacob Mincer. É um ponto de partida robusto, mas muitos argumentam que ele pode até subestimar o impacto total da educação, porque talvez não capture todos os benefícios ou às vezes tem dificuldade para isolar perfeitamente a causa, mesmo com técnicas mais avançadas. Então, ao usar essa abordagem padrão como base, o estudo meio que se coloca numa posição mais conservadora, o que torna os resultados ainda mais notáveis, né? Certo, então os retornos são altos, provavelmente até maiores do que estimado na base do estudo, e são convexos. Agora, e a tecnologia? A gente vive falando de como a automação, digitalização transformaram o mercado nessas últimas décadas. A tecnologia entrou nessa equação? Ela ajudou ou atrapalhou o impacto da educação, especialmente para os mais pobres do mundo? Muita gente associa a tecnologia com um aumento da desigualdade. Esse ponto é absolutamente crucial e é uma das contribuições mais interessantes do estudo, na minha opinião. Existe um conceito importante aí, a mudança técnica viés habilidade, em inglês SBTC. SBTC. A ideia é simples. Muitas tecnologias novas, tipo computadores, software, automação, elas são complementares às habilidades dos trabalhadores mais qualificados, elas aumentam a produtividade deles e, com isso, aumenta a demanda por eles e os salários também. O estudo do Gerhotin confirma que o SBTC foi, sim, uma força poderosa nesse período. Ele calcula que, de forma geral, o SBTC amplificou os retornos da educação. Olha só, cerca de 30% do benefício total que a educação trouxe para os salários depois do ano 2000 pode ser atribuído a essa interação positiva com a mudança tecnológica. Ah, então a tecnologia, na verdade, deu uma turbinada no valor do diploma. Isso parece um pouco contra a narrativa de que a tecnologia só prejudica o trabalhador. Turbinou, sim. Mas, e aqui está a grande nuance, que explica muita coisa sobre a pobreza global, depende de onde você olha. Como assim? Realmente explodiu puxada pela tecnologia. Mas o estudo mostra que nos países em desenvolvimento, essa mudança técnica que valoriza a alta qualificação foi muito mais fraca ou até ficou estagnada no período analisado, especialmente ali entre 2000 e 2019. Que interessante isso. Por que essa diferença tão grande entre país rico e em desenvolvimento no impacto da tecnologia? Tem alguma pista? Olha, as razões são complexas, né? Pode envolver diferença na estrutura industrial, na capacidade de absorver tecnologia nova, nos tipos de tecnologia que são mais relevantes para cada economia, mas o ponto-chave é o seguinte: como a maioria dos 20% mais pobres do mundo vive em países em desenvolvimento, onde se a CBTC foi mais fraco, a tecnologia acabou explicando muito pouco do crescimento da renda deles que veio da educação depois de 2000.
O estudo estima que menos de 5% desse ganho veio da interação com a tecnologia para esse grupo. Entendi. Para os pobres globais, o grande motor foi muito mais a expansão do acesso à educação básica e secundária do que um salário turbinado pela tecnologia mais recente. Foi mais sobre conseguir o diploma do que sobre o diploma valer exponencialmente mais por causa do último software, sabe? Essa distinção é fundamental. Caramba! Então, para os mais pobres do mundo, a história principal nessas décadas foi conseguir acesso à educação, e isso por si só já trouxe um ganho imenso, mesmo sem aquele turbo da tecnologia que a gente viu nos países ricos. Mas falando em resultados tão impactantes, né? Quão confiáveis são essas conclusões? Porque um modelo é sempre uma simplificação da realidade, né? O autor testou esse modelo de alguma forma? Sim, testou. E essa é uma parte crucial para dar credibilidade para os achados, né? O Getzin fez o que a gente chama de exercícios de validação externa. Ele pegou o modelo, já calibrado com os dados globais, e aplicou para simular os efeitos de programas de expansão educacional reais que aconteceram em lugares específicos e foram bem estudados. Tipo quais? Foram 3 casos principais. Um programa na Índia, focado em melhorar e expandir o ensino primário em alguns distritos. O famoso programa IMPRES, na Indonésia, que construiu um monte de escolas primárias lá nos anos 70 e 80. E também o impacto das mudanças nas leis de escolaridade obrigatória nos Estados Unidos ao longo do século XX. E aí, o modelo conseguiu prever o que realmente aconteceu nesses casos? Deu certo. Surpreendentemente bem, viu? O modelo conseguiu replicar não só o impacto médio na renda, mas principalmente o impacto distributivo que foi observado nesses programas. Em todos os 3 casos, tanto os dados reais desses experimentos naturais, quanto as simulações do modelo mostraram que a expansão educacional beneficiou desproporcionalmente os grupos de menor renda. Ou seja, o impacto foi pró-pobre. Que legal. Essa capacidade do modelo de reproduzir resultados do mundo real, especialmente essa característica pró-pobre, dá muito mais confiança de que as estimativas principais do estudo para o impacto global não são só um artefato do modelo, sabe? Mas que refletem uma dinâmica real. E lembrando daquelas premissas conservadoras que a gente falou, usar retornos minserianos, excluir externalidades positivas da educação, tipo melhor saúde, cidadania, não incluir efeitos sobre capital físico na base, a conclusão é que os números apresentados, como aqueles 60% para os mais pobres, podem ser até uma subestimativa do impacto total. Entendi. Então, o que tudo isso significa, afinal? Se a gente tivesse que condensar a mensagem central sobre o papel da educação no desenvolvimento global e na luta contra a pobreza nessas 4 décadas cruciais aí, qual seria? Olha, a mensagem é inequívoca. A educação teve um papel absolutamente central, massivo e, fundamentalmente, muito maior do que as abordagens anteriores sugeriam na melhoria das condições de vida dos mais pobres do mundo entre 1980 e 2019. Ela não só impulsionou a renda individual diretamente, mas também agiu como uma força poderosa que ajudou a mitigar outras tendências que estavam aumentando a desigualdade dentro dos países. E, ao fazer isso, a educação contribuiu de forma muito significativa para que a desigualdade global geral, que é uma mistura da desigualdade entre países e dentro dos países, ficasse relativamente estável nesse período. Isso, apesar de existirem outras forças econômicas e tecnológicas puxando para uma maior concentração de renda lá no topo. A educação foi, de fato, uma força democratizante fundamental nesse cenário todo. Fantástico. Vamos recapitular então os principais, momentos ahá dessa análise profunda. Primeiro, esse número impressionante, educação explicando cerca de 60% do crescimento da renda dos 20% mais pobres do mundo. Um impacto que era muito subestimado antes. Impressionante mesmo. Segundo, a importância crucial de olhar para os efeitos distributivos dentro dos países e para os efeitos de oferta no mercado de trabalho, né? Não só para as médias nacionais, para entender a história completa. Exato, olhar para a distribuição faz toda a diferença. E terceiro, essa nuance fascinante sobre a tecnologia. Ela potencializou sim os ganhos da educação, mas principalmente nos países ricos. Para os pobres globais, o grande motor foi a expansão do acesso à educação em si. Perfeito.
São conclusões que realmente fazem a gente repensar como a gente avalia o progresso das últimas décadas e o papel central que o investimento em capital humano teve nisso tudo. E olhando para frente, hein? O que essa análise toda nos diz sobre o futuro? Bom, aí a gente chega naquela reflexão final provocativa, né? Um território que o próprio Jeffin aponta como sendo essencial para pesquisas futuras. Se a educação teve esse impacto monumental no passado, o que isso quer dizer para os investimentos futuros? A gente pode simplesmente assumir que os mesmos retornos vão continuar para sempre? Como é que fatores tipo a qualidade da educação, que muitas fontes dizem que está estagnada ou até caindo em vários lugares do mundo, podem afetar esses retornos convexos que a gente viu? Boa pergunta. E se o retorno maior está mesmo nos níveis secundário e terciário, isso significa que o foco principal deveria mudar para esses níveis? Mesmo em países onde o acesso universal ao básico ainda é um desafio? E como é que a gente garante que os tipos de educação oferecidos estejam alinhados com as necessidades das economias que estão mudando? Talvez integrando melhor tecnologia e educação também nos países em desenvolvimento, para que eles também possam se beneficiar mais do tal SBTC? Enfim, como a gente pode garantir que a expansão educacional futura continue sendo essa ferramenta incrivelmente eficaz para reduzir pobreza e promover oportunidades? São perguntas abertas, mas cruciais, né? Questões excelentes e que, nossa, deixam a gente com muito o que pensar. E fica muito evidente que essa exploração a fundo de temas como este, o poder transformador da educação, analisado aqui com todo o rigor da ciência de dados, e sua conexão com inovação, com desenvolvimento, exatamente o tipo de conteúdo que o Instituto para a Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo, o IVEP-SPI, busca sempre pautar e aprofundar. Com certeza. É um pilar central da nossa estratégia de conteúdo. Bom, agradecemos imensamente a companhia de todos nesta análise detalhada